São Januário, 11h21 da noite, 36 do segundo tempo. O Vasco estava sendo rebaixado. Até que Paulo Henrique arrancou pela direita. A menina gritou. O molequinho nem piscava. O torcedor deu aquelas palavras de incentivo. Essa aqui quase entrou em campo. Até que... silêncio. Comemora! Foi gol! Serginho salvou o Vasco no Barroco. Que decía que Vasco no iba a bajar. Y esa promesa, la verdad, la cumplimos. O Vasco é pra quem acredita, Serginho! Vasco no va a bajar, absolutamente. No va a bajar. O Vasco não vai cair. Vasco no va a bajar, absolutamente. A frase que ganhou eco na voz de Ramon Dias há 3 meses virou cartaz, pose para foto e finalmente se tornou realidade. Quando cheguei acá, Me lembro que quando cheguei, eu disse no momento que o Vasco não ia cair. essa promessa, la verdad, la cumplimos. Alívio. E o cenário que a gente passou esse ano, eu sei que vai inspirar muitas pessoas a nunca desistir. Pelear por rebaixar. Brigar para não ser rebaixado é pior que brigar por um campeonato. Hoje foi como sair campeão. Uma festa digna de campeão mesmo, desde o início. São Januário, como sempre, lotado. Mais de 19 mil torcedores apoiando o Vasco e quem mais precisasse na briga contra o rebaixamento. Torce, olha o celular, confere o do vizinho, olhos vidrados no que acontecia em campo ali na frente deles e sempre buscando informações sobre os jogos de Bahia e de Santos. A todo momento perguntando para os repórteres ali que estavam fazendo a cobertura. Do banco, Rossi certamente ficou sabendo do primeiro gol do Bahia contra o Atlético Mineiro. Cauli abriu o placar cedo. E como o Santos empatava com Fortaleza, foram 18 minutos de um cenário com Vasco rebaixado. Até que Paulinho, que tinha entrado no lugar do machucado Marlon Gomes, avançou, driblou e chutou. Primeiro gol dele com a camisa do Vasco. 1-0. Do Vasco! Que é pra quem acredita, Paulinho! Vitória que era certeza absoluta de seguir na Série A. E aí os resultados dos concorrentes nem interessavam tanto nesse momento. Em Salvador, Paulinho empatou para o Atlético Mineiro, o 20º gol do artilheiro do Brasileirão. E Luciano Juba deixou o Bahia em vantagem de novo, 2-1. Em Santos, o Fortaleza fez 1-0 sobre os donos da casa com Marinho. Em São Januário, o Vasco voltou do intervalo com apetite para aumentar a vantagem. Payet, Verrete, Praxedes. O meio-campo se enrolou com a bola, escorregou, perdeu a chance. Ele dominou mal, a bola ficou presa entre as pernas. O Bragantino era perigoso. Lucas Evangelista fez ótima jogada pela direita e quase empatou. 2 minutos depois, não teve jeito. Elinho cruzou, Mosqueira tentou de calcanhar e Léo Ortiz empatou. 1-1. Nesse momento, os vascaínos de novo se viram na Série B. É que na Vila Belmiro, Messias tinha empatado o jogo de cabeça. Sofrimento, que ia aumentando com as informações de gols dos rivais. Tassiano fez 3-1 para o Bahia contra o Atlético. Aí foi a vez de um outro herói surgir. Serginho entrou para decidir o jogo. Primeiro na falta que sofreu de Léo Real. O zagueiro do Bragantino foi expulso. Com um jogador a mais, o Vasco partiu para cima. Paulo Henrique, para lá, para cá, colocou na cabeça de Serginho, que nem pulou. Vasco 2-1. De novo, o resultado que mais interessava, que fazia o Vasco não depender de mais nada.
O gol de Ademir, fechando a goleada do Bahia sobre o Atlético Mineiro e livrando o time baiano do rebaixamento, não mudou nada para o Vasco. O de Lucero, dando a vitória ao Fortaleza por 2-1, só confirmou que o rebaixado era mesmo o Santos. Aliás, minutos depois do fim da rodada, já tinha provocação aos jogadores santistas no campo de São Januário. Verrete e Rossi repetiram um gesto de Soteldo que brincou em cima da bola quando o Santos goleou o Vasco por 4-1 há 2 meses. Muito estressante viver esse tipo de situação. Vim buscar tranquilidade e não a encontrei. Tudo ao contrário. Y no la encontré. Todo lo contrario. A explosão de alegria é de quem quer perder o costume de tristeza e sofrimento com rebaixamentos recentes e voltar a se acostumar com vitórias e títulos. Vasco es un equipo grande. O Vasco é um time grande. Não tem que passar nunca mais por essa situação. Tem que passar nunca mais. Tem que ter mentalidade de equipe grande. Ramon Dias chegou num Vasco desnorteado, com apenas 9 pontos conquistados em 14 jogos. Eu chegava em casa, eu não conseguia brincar direito com a minha filha, com as minhas filhas. Às vezes eu chegava de cabeça quente, que a gente lutava e não conseguia o resultado. Quase 5 meses depois, o rebaixamento, que já foi considerado bem provável depois de um péssimo primeiro turno, não aconteceu. É o mais difícil da minha carreira. O Vasco foi o clube, eu arrisco a dizer, que eu mais me identifiquei. Foi muito rápida a identificação. Pelas camisas negras, por tudo. O uniforme em homenagem às camisas negras foi usado nessa vitória sobre o Bragantino, o que só torna essa permanência na Série A ainda mais emblemática para os vascaínos. 100 anos depois do primeiro troféu levantado por negros e pobres, aquela camisa histórica foi bem representada. Resta agora retomar o caminho dos títulos, tão merecidos para uma torcida completamente apaixonada. Então você tem que saber o mercado. Especialmente se você está falando da parte de baixo da tabela. Exatamente. Onde costumam ficar os times de menor poder de investimento. Eu acho, por exemplo, que o Vasco deu um azar com o Pedro Raul. A visão foi correta, a contratação foi correta, o jogador não respondeu. Bem, ok, faz parte do jogo do risco do mercado. E aí veio uma segunda janela que para mim foi o que fez a diferença a favor do Vasco. Jogadores que não eram badalados, jogadores que não tinham nem currículo conhecido e que conseguiram responder de uma certa maneira e transformaram o Vasco num time mais competitivo. O Vasco saiu de 16 pontos no primeiro turno para fazer 29 no segundo. Então houve uma arrancada do Vasco. Muito em função dessas contratações. O Medel respondeu muito bem, assumiu uma liderança. O Verrete, ali na questão do ataque, ele preencheu muito bem. O Paulinho demorou, mas deu depois uma resposta muito boa, principalmente com a chegada do Ramon Dias. O próprio Praxedes oscilou, em alguns momentos foi bem, em outros ele foi mal. Mas foi uma segunda janela que deixou o Vasco mais competitivo. E eu estou contigo nessa. Eu acho que alívio não pode ser comemorado como título. Eu não vou discutir reação de torcida. Para mim, o torcedor tem licença poética para qualquer tipo de reação, desde que não haja violência e agressividade, como a gente viu no Santos. Agora, pagar promessa, fogos de artifício, vibrar, até mesmo sacanear o adversário porque não caiu, faz parte do jogo da paixão. Agora, diretoria e jogadores não podem comemorar uma situação como essa, fuga de rebaixamento, como se fosse título. Ainda mais numa instituição que vem sofrendo muito com essa situação e que impediu o que seria o 5º rebaixamento da história. Então, não podem jogadores de diretoria encarar essa situação como conquista de título. É alívio e, na hora seguinte, já começar a planejar o ano que vem, corrigindo as falhas que foram cometidas nesse ano. Porque é o Vasco da Gama. É uma instituição que não merece passar por isso. Agora, o torcedor tem todo o direito de extravasar esse alívio, porque não é fácil. E o torcedor do Vasco é muito responsável por essa fuga do rebaixamento mais uma vez. Acho que na cabeça do próprio torcedor, né? Passa o ano todo sofrendo, aí ontem tem aquela explosão de alegria, graças a Deus. Mas
Mas é alívio, a sensação é de alívio. No dia seguinte, né, o cara olha para trás e vê assim, puxa, mais uma temporada ruim, mais uma temporada de sofrimento. E um outro detalhe, Barreto, mais uma temporada que o Vasco não disputa a competição continental. Pela 9ª vez, desde que começou a disputa nos pontos corridos, pela 9ª vez o Vasco está de fora de uma competição sul-americana. E são só 2 times, né? Que 2 clubes que vivem essa situação, né? Só 2. Este ano serão Vasco e Bahia. Exatamente. Eu acho que esse cenário de reconstrução do Vasco, ele não é simples, e mesmo com a transformação em SAF, esse aporte que chegou, leva tempo para conseguir se construir um time verdadeiramente competitivo. Mas é um recado bem claro, que muitos clubes às vezes pensam, a torcida de muitos clubes às vezes pensa, transformar em SAF é a solução. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é só vir a grana, não é só transformar em SAF, não é só encontrar alguém que compre o clube. Precisa ter muito conhecimento técnico e contar com profissionais que tenham conhecimento, sim, de mercado de futebol e do próprio futebol em si. Isso é difícil de encontrar, não é simples. Então, acho que essa caminhada do Vasco, ela caminha, sim, é uma gestão séria que caminha para uma evolução, mas ela precisa se aperfeiçoar ainda. Esse caminho, ele é demorado, é natural que o Vasco vá a passos curtos, né, um degrau por vez, mas ainda assim, tem que olhar para essa temporada com uma cabeça bem fria, de avaliação, sim, no que deu errado, por que o Vasco avaliou mal o mercado, montou errado esse grupo, e quais são as valências que podem fazer, né, nos jogadores esse time campeão. Ser competitivo é muito legal e é essencial, mas para o Vasco voltar a estar numa competição continental, vai precisar mais do que ser competitivo, vai precisar, sim, de um bom futebol. Consequência já teve, né? Hoje de manhã foi comunicada a demissão do Paulo Brax. Ele não é mais o executivo de futebol do Vasco. E a permanência do Ramon Dias não está garantida. Aí já não é mais por parte do clube, né? Imagino que o desejo seja ficar com o treinador. Ele é que não foi muito assertivo na entrevista coletiva que deu depois da partida. Vamos ouvir esse trecho aí. Cuando llegué acá hubo un momento que decía que Vasco no iba a bajar. Y esa promesa, la verdad, la cumplimos. La cumplió el club, la cumplió los jugadores, la cumplió el entrenador, los ayudantes, todo el mundo, y por eso nos sentimos orgullosos. No tiene que pasar nunca más por esta situación. Nunca más. Es un gran club, es un gran equipo. Estamos muy felices de lo que hicimos, así que contentos. Hoy estamos disfrutando un momento muy lindo y seguramente después en el futuro vamos a ver. Y este fue un desafío importante para mí y para mi cuerpo técnico. Queríamos demostrar nosotros que podíamos trabajar en Brasil. Y creo que ese optimismo que tenemos, esa mentalidad, es lo que nos transmite a hacer cosas que se puedan conseguir, que se puedan realizar. É um treinador que deu boas entrevistas coletivas também nessa passagem pelo Brasil, né? Ontem ele bateu na mesa de brincadeira, né? Para repetir o gesto que ele fez quando ele disse originalmente o Nová Bahar, né? Que virou até meio que um lema da torcida do Vasco. Ok, Ramon, ok. Depois deu Suou um litro certinho. Mas eu acho que a postura do Ramon, ela é muito responsável pelo Vasco ter escapado do rebaixamento. Ele blindou muito bem o vestiário, ele entendia que o time era limitado e eu continuaria com confiança. Ele. Eu também. Eu continuaria. Então, e ele tem contrato. O Ramon tem contrato. Mas deu uma risadinha ali meio misteriosa no... Tá todo mundo muito enigmático, né? El futuro vamos saber. Essa vai ser a próxima frase. Mas esse período é assim, né? Esse período é assim. Tem que ver agora o que a SAF, o que o futebol vai oferecer para ele de condição para melhorar elenco. Lógico, o Vasco tem que melhorar o seu elenco para não passar por isso. Apesar de ser um time mais competitivo nas mãos do Ramon Dias, mas para um voo mais alto e de acordo com a história do Vasco, ele precisa ir ao mercado no ano que vem. Acho que ficou uma lição também já num primeiro ano tenso para a SAF do Vasco, assim como foi um primeiro ano tenso para a SAF do Bahia, para a SAF do Curitiba, em cima do que a Jéssica falou, é isso. Não é nenhuma garantia, não. E é um início de processo de reconstrução, normalmente de uma estrutura com problemas. O que a SAF do Vasco assumiu foi um pacote com muitos problemas, mais até do que a gente viu no caso do Bahia.
E o grupo do Bahia tem um grupo com mais expertise em futebol para lidar com essas situações, que é o Grupo City. A SAF do Vasco ainda gera muito questionamento, muita dúvida sobre a experiência que esse grupo tem para tocar um projeto no futebol. Então, mas vai ter que ter um segundo ano aí mais equilibrado, mais robusto, ver como é que vai ser essa parceria com o Pedrinho, o novo presidente, até que ponto o Pedrinho vai ter voz, né, nas decisões do futebol, porque há toda uma limitação ali prevista em contrato da participação do presidente nas decisões do futebol, gerido pela SAF. Então, essa estrutura vai precisar de uma mexida ali nas placas tectônicas para dar um pouquinho mais de solidez ao Vasco no ano que vem. Muito bem. E como vocês disseram que o torcedor tem direito de comemorar, bom, quem somos nós para decretar os direitos do torcedor aqui? Não é isso, né? Não é isso. A gente está separando as coisas. Uma é o momento da alegria por ter permanecido, e a outra é uma avaliação por mais, né, gestão, né? Racional, né, do que foi o ano do Vasco, do que tem sido essa década do Vasco, enfim. Procuramos aqui só separar essas duas coisas. Então, essa manhã, segundo... Ainda não é oficial, vai ter uma coletiva agora à tarde para explicar, mas o que a gente já teve a coletiva é oficial, o Vidal me confirma, porque um dos objetivos era conseguir a pré-Libertadores, e como não chegou, não alcançou o objetivo, a empresa tem essa coisa de meta e etc., aí não é questão de ser demitido, né? Tipo, vai trocar, vai substituir pro ano que vem. Obviamente, quando essa coletiva rolou, a gente já estava aqui no meio do programa, então ao longo aí da programação e nos nossos canais, você vai saber mais sobre isso, mas o fato é esse, o cara foi demitido, o trabalho não foi lá essas coisas. Eu ainda acho que as contratações que foram feitas salvaram o Vasco, de bola, de extracampo, enfim. Vasco, então, aí atrás de um diretor de futebol. 3 nomes estão sendo falados. Diga pra gente. Alexandre Matos, que já foi do Palmeiras, estava no Atlético Paranaense, mas está se desligando. Bom demais o Matos, maravilhoso. Rodrigo Caetano, que já trabalhou no Vasco, não vai sair do Galo. Vai ter que negociar, eu também acho difícil. Até porque o Corinthians queria ele também. Todo mundo quer ele, pô. E tem o Juninho Paulista, que estava na CBF, que também, depois que saiu da CBF, não assumiu nenhum outro clube. Então são esses 3 nomes que a SAF... O Juninho tem super identificação, o Pedrinho da SAF ali, porque as informações que a gente teve é que esse grupo novo que entra com o Pedro já pediu muita informação para a SAF não deu nenhuma ainda sobre o contrato, sobre um monte de coisa. Talvez o Juninho, estando do lado de lá do futebol, que pertence à SAF, possa fazer esse meio campo, como ele fez muito bem no campo, né? Com a presidência do clube, com a parte estatutária, que tem Pedrinho e companhia, Alain Belaciano e companhia. Sobre o Abel... eu tenho falado bastante com o pessoal do futebol, com o departamento de futebol, e parece que ele está se acertando com o Inter. E o Abel realmente teve um problema de saúde esse ano, mas ele ajudou muito a gente no início do ano, no vestiário, ajudou muito nas análises técnicas. Acho que o Abel não precisa provar mais nada para ninguém, o nome Abel já diz por si só, então um grande profissional. A gente foi muito feliz por tê-lo aqui no Vasco, e por tudo isso, por questões do Inter, eu acho que ele não continua. Mas ainda não conversei pessoalmente com ele.